Saudações rubro-negras! Meu nome é Edivan Júnior e este é o Flanálise de Flamengo 2, Goiás 1. Mais uma vitória pro Mengão e solta a vinheta, editor! Cobra coral, papagaio, vintém, viste rubro-negro, não tem pra ninguém. Cobra coral, papagaio, vintém, viste rubro-negro, não tem pra ninguém. Viva do Jesus do céu! E como vocês já bem sabem, curte esse vídeo aí embaixo, comenta o que você achou do vídeo do jogo de ontem, deste vídeo. E claro, compartilha para que esse canal possa crescer cada vez mais. Não se inscreça se você não é inscrito, inscreva-se. Não se engane, o resultado do jogo de ontem foi enganador. O resultado do jogo de ontem é uma fraude. O 2-1 ele não retrata o que aconteceu no jogo, o que foi o jogo de ontem. O Flamengo finalizou 31 vezes ao gol. O Tadeu, que é um bom goleiro, o goleiro do Goiás, ele fez uma noite que dificilmente ele vai fazer novamente. O cara fechou o gol, pegou tudo. Tudo. Ele só não pegou, obviamente, os dois chutes do Pedro. Antes de começar a análise de fato, vou fazer um adendo ao Domenech, beleza? Você que está assistindo esse vídeo, ou caso conheça uma pessoa que esteja criticando o Domenech pelos resultados anteriores, pelo Flamengo não estar goleando, pelo Flamengo não estar massacrando os adversários, primeiro, você não entende absolutamente nada do atual cenário. Segundo, o Flamengo de Jorge Jesus era outro, com um cenário também modificado. Não vai ter como o Flamengo jogar massacrando o adversário, não vai ter como o Flamengo amassando os adversários. Por quê? Porque os times do Flamengo, cada jogo serão modificados, serão outros jogadores. Muito jogo em cima da hora. O Flamengo vai jogar um jogo atrás do outro em 48 horas. Isso é um absurdo. Amanhã o Flamengo já joga novamente. Não existe. Amanhã, já espere aí, tenha calma, você que só gosta de criticar. Tenha em mente que amanhã vai ser um jogo ainda mais difícil. Não que o Bragantino seja um adversário difícil, mas é que o Flamengo vai estar completamente modificado. Completamente. É provável que a maioria, ou a grande parte dos jogadores que estão em campo, foram em campo ontem, não joguem na quinta. Porque caso você não saiba, fisiologicamente, um jogador ele sente mais dor, mais contração física 48 horas após o jogo jogado. E o Flamengo vai jogar 48 horas após o jogo de ontem. Ou seja, os jogadores vão estar muito mais desgastados amanhã do que propriamente hoje. Então segura a sua corneta, segura esse balcão de reclamação à toa e apoia o time que está ganhando as partidas e ontem ganhou bem, apesar dos 2-1. Como eu disse, o 2-1 foi um resultado completamente enganoso. O Flamengo dominou o jogo, o Flamengo massacrou o Goiás e teve inúmeras chances de fazer um placar ainda maior. Como eu disse, o grande homem da noite de hoje, além do Pedro, foi o Tadeu, fechando o gol do Goiás. Colocado este adendo desde já, para que você segure a corneta um pouquinho e pare de criticar o Domenech por simplesmente criticá-lo. Tá? Então segura um pouco a corneta, apoia o time que vai precisar muito do nosso apoio neste momento, nessa sequência abusiva de jogos. E o Flamengo tem uma sequência ainda pior. O Flamengo, apesar do Corinthians estar em uma má fase, é o Corinthians contra o Flamengo, eles jogam ainda mais bola. O Flamengo pega o Corinthians domingo fora de casa, depois pega o Internacional, depois o São Paulo e depois o Atlético Mineiro, intercalando com Copa do Brasil e Libertadores. Olha a sequência absurda do Flamengo após amanhã contra o jogo do Bragantino. O Flamengo precisa ir muito do elenco e do apoio do torcedor. Partindo então do primeiro tempo, o Flamengo já foi melhor no primeiro tempo. Deu algumas chances para o Goiás, mas é normal de um time que sobe bastante, né, tomar algumas espetadas neste meio tempo. O Goiás teve 3 chances no primeiro tempo, 3 boas chances. 2 delas saíram 2 gols, um bem anulado pelo VAR, e o outro num chute que o cara nunca mais vai acertar. O cara deu de chapa, a bola de primeira de chapa no cantinho, sem chances para o Neneca. 1-0 Goiás, abriu o placar. Nisso o Flamengo já estava melhor. O Flamengo foi melhor, isso é bom, porque isso mostra que o Flamengo melhorou após sofrer o gol. Isso mostra que o time está bem
psicologicamente. Um time bem psicologicamente, ele não sofre abalos à toa. É um time que tá perdendo, continua, tá perdendo, continua, empata, continua. O Flamengo virou jogo contra o Vasco e virou ontem contra o Goiás. Isso é fundamental para um clube ser campeão, principalmente de um campeonato de pontos corridos. Primeiro tempo, o Flamengo à frente, tomou o gol, continuou amassando o Goiás, até que numa bela jogada de Gerson, Bruno Henrique, que voltou a jogar bem, já tinha falado isso no jogo contra o Vasco. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Bruno Henrique voltou a jogar bem. É peça fundamental do time para que a gente possa engrenar em todas as competições. O Bruno Henrique é fundamental. Gerson abriu para o Bruno Henrique cruzou uma bela bola cruzada para o Gerson em posição, para o Pedro em posição legal, só empurrou para as redes. O Pedro é matador demais, falar bem do Pedro é chover no molhado. É um jogador muito acima da média, bom para o Flamengo que tem Gabigol e que tem Pedro. Como muito dificilmente o time do Flamengo vai ter todos à disposição, é provável que Gabigol e Pedro joguem juntos várias vezes. E no segundo tempo, continuamos amassando o Goiás, merecendo a vitória desde o primeiro minuto do segundo tempo. Teve a cabeçada do Bruno Henrique, teve chutes que passaram muito perto. O Flamengo foi amassando, foi criando chances atrás de chances. Teve uma cabeçada do Pedro no cantinho que o Tadeu pegou. Lembrou muito o gol do Gustavo Henrique contra o Sport. O Arão jogando muita bola. O Arão acertou todos os lançamentos longos, todos. Ele inverteu todas as bolas com sucesso. Jogou muito bem o Arão no jogo de ontem. Teve o único destaque negativo, sim. Na verdade, 2 destaques negativos. O Mateuzinho, porque falhou no gol do Goiás. Ele deixou as costas livres para o jogador do Goiás daquela chapada. Não é a primeira vez. No jogo contra o Vasco, o Mateuzinho também falhou. Defensivamente, ele já vinha mostrando e agora deixou claro que defensivamente tem muito a melhorar. E ele, o pior disparado da partida, o Michael. Cara, o Michael estava de fato em outra órbita. Definitivamente ele não estava no jogo de ontem. Ele errou tudo que tentou. Eu acho que ele só acertou 2 lances que ele deixou o Bruno Henrique e o Pedro na cara do gol. Só. Num desses saiu o gol do Bruno Henrique, mas foi bem anulado porque bateu na mão do Bruno Henrique. É absurdo a partida individual que fez o Michael ontem. Inadmissível. Eu vi muita gente criticando o Domenech por não ter tirado o Michael. Eu também, na hora do jogo, eu fiquei puto porque o Michael, a partir dos 15 do segundo tempo, já deixou claro que não era mais para estar em campo. E ele deixou jogar o jogo inteiro, os 90 minutos. Mas após a coletiva eu entendi por quê. Ele tentou colocar o menor número de gente possível. Porque, como eu disse, fisiologicamente, a pessoa sente o desgaste muscular 48 horas após o jogo, após a partida jogada. Então ele tentou deixar todo mundo no banco para que os do banco comecem o jogo amanhã. Entendidos? Estes 2 foram os únicos destaques negativos, Michael e o Mateuzinho. Tá? O Michael ele tem que melhorar urgentemente. O Michael ele é muito parecido com o Vitinho. Ambos dependem muito do processo de uma força psicológica maior. Por quê? Qualquer abalo é nítido que os dois sofrem. É nítido que os dois sofrem muito com o psicológico. Se qualquer pessoa criticá-los, eles vão sentir e vão cair o nível técnico. Diferentemente do Gabigol e do Bruno Henrique, por exemplo. Quanto mais você critica, mais os caras jogam bem. Com o Michael e Vitinho, infelizmente não é assim. Mas enfim, o Flamengo, como eu disse, foi massacrando no segundo tempo, foi muito superior, teve superioridade na posse de bola, superioridade nas finalizações, foi um time que amassou o Goiás do início ao fim. Merecia o gol, merecia o 3-1, merecia o 4-1 tranquilamente no jogo de ontem. Mas, por justiça, no último lance, no chute errado do Ilharão, o Pedro dominou sozinho e, claro, o Pedro nunca perde gol. Na hora, eu não comemorei o gol, porque eu jurava que o Pedro estava impedido. Mas por conta de um jogador que foi acompanhando o Felipe Luiz até o final da jogada, ele deu 3, 4 metros de posição legal para o Pedro, ainda bem melhor para o Mengão, mais 3 pontos na conta. Então é isso, galera, mais um Flanálise chegando ao final. Mengão, mais uma vitória, mais um resultado importantíssimo na cola com o Atlético Mineiro. É torcer para o Fluminense hoje, sim, torçam para o Fluminense no jogo de hoje, para que possa arrancar um
3 ou 2 pontos do Atlético Mineiro, que seja, para que o Flamengo possa subir, galgar posições cada vez mais. Saudações, rubro-negras!